Quando o Mestre Jesus nos ensina que aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam, os olhos de ver, para que a gente veja, a gente entende que tudo na evolução, tudo no processo de crescimento espiritual, obedece a uma sequência, obedece a um processo lento e gradual. Se nós não respeitarmos esse processo, teremos dificuldade. Às vezes nós queremos fazer mais do que nós temos condições no momento. E a gente acaba se atropelando, se perdendo e não fazendo muita coisa. É o famoso fogo de palha. A gente começa muita coisa e não consegue concluir nada. Então fazer menos, às vezes, é melhor, é fazer mais. Fazer menos, às vezes, é aquilo que o pessoal diz no ditado popular, é perder no varejo para ganhar no atacado. É fazer menos, mas fazer mais estruturadamente, mais conscientemente, aprendendo mais, deixando um legado mais consistente, mais positivo. Porque muitas vezes nós temos interesse em fazer muitas coisas, começamos, temos aquela curiosidade, mas isso nunca gera uma consequência efetiva. E esse olho que enxerga, esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, pressupõe bagagem, pressupõe histórico, pressupõe conquistas prévias. Por isso, Jesus diz, se não podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Porque as grandes tarefas são um conjunto de pequenas tarefas. E nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de desenvolver as pequenas tarefas para aumentar a nossa capacidade de desenvolver as grandes tarefas. E nesse contexto, a imortalidade da alma é muito importante. A convicção na imortalidade da alma, seja através das evidências da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, do intercâmbio entre seres desencarnados com seres encarnados, seja através das evidências da reencarnação, das múltiplas vidas, da pluralidade das existências. Dos dois jeitos a gente comprova que a morte não acaba com a vida, e continuaremos a viver sempre porque somos imortais. E das duas formas também comprovamos que o inferno não existe, pelo menos do ponto de vista eterno. Existem regiões de sofrimento no astral inferior, existem situações de sofrimento, mas não são eternas. Porque se o camarada saiu de uma situação de sofrimento e reencarnou, de um jeito ou de outro, mesmo sabendo que aqui tem uma luta da vida, evidentemente, mas de um jeito ou de outro, do inferno propriamente dito, ele saiu. E vai ter oportunidade de construir o dia a dia com novas experiências, para crescer e para não ir para lá, que é o objetivo que a gente está aqui encarnado. O Lísias fala isso para André Luiz. Por que a pessoa passa pelo umbral? Porque se você tem uma roupa suja, um fato sujo, como ele diz, você trabalha no mundo espiritual para se preparar, para se conscientizar, para que na reencarnação você lave essa roupa suja na luta da vida. Para que você chegue do lado de lá com uma roupa mais limpa, com uma condição espiritual e perispiritual mais harmônica. O que acontece? Por invigilância, por inconsequência, por apego à matéria, por apego às sensações, por egoísmo, o camarada vem e às vezes se perde no esquecimento temporário, se perde, obstrui, consciente ou inconscientemente, a própria consciência, para viver o seu homem velho, as suas tendências negativas. E aí o que vai acontecer? O espírito não regride propriamente, mas o espírito pode se tornar mais comprometido em função do número de experiências, do número de oportunidades perdidas. Então ele chega no mundo espiritual com a roupa, segundo a imagem de Lísias, mais suja do que quando ele encarnou. Então como é que ele vai voltar para a colônia espiritual, digamos, da onde ele saiu, com uma condição de perturbação, de desequilíbrio pior, pelo menos naquele contexto momentâneo, pior do que aquela que ele tinha quando ele foi para a reencarnação? Não é coerente, ele vai ser um prejuízo, ele vai ser uma fonte de perturbação
daquela colônia. Ele ficou 100 anos, ele ficou 80 anos na Terra para voltar em condições melhores, mais equilibrado emocionalmente, com mais fé, com mais valores morais, com mais força de trabalho, com mais habilidades intelectuais. Não, ele volta pior. Volta pior. Então é necessário que ele passe por um período depurador, uma trajetória numa região simbolicamente purgatorial, para que ele se sensibilize da situação em que ele se encontra e que ele próprio se colocou. Para que dessa forma, chorando, se arrependendo, desenvolvendo um nível de consciência, pensando no que ele fez de errado, ele possa se despertar para a necessidade de uma mudança de comportamento, e as lágrimas podem ajudar. Às vezes, o nosso arrependimento no erro anterior não foi tão intenso quanto o arrependimento do presente erro. Então foi necessário eu cair de novo, ter um arrependimento mais intenso, sofrer mais, para que a necessidade da reforma íntima, para que a rejeição aos meus hábitos negativos fosse ainda maior dentro do meu coração, para que isso sirva de força, de motivação, de força de vontade efetiva, para que eu me esforce mais na quebra desse parâmetro de comportamento, dessa média de comportamento, buscando uma conduta superior. Então nós temos um número muito grande de evidências da imortalidade da alma à nossa volta. Desde que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Nós temos um volume muito grande. Mas a questão não é só intelectual, da percepção da lógica dessas evidências. Existe a questão emocional das implicações morais dessa consciência. A partir do momento que eu chego à conclusão que a morte não acaba com nada, que a vida continua, e que somos oriundos daquilo que fazemos conosco mesmos, ou seja, somos herdeiros de nós mesmos, temos que lutar para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, porque sendo hoje melhor do que ontem, eu estou plantando um amanhã de muito mais felicidade do que hoje, e de muito mais oportunidades. Mas esse entendimento pura e simplesmente racional, mesmo com um volume muito grande de evidências, não é suficiente no primeiro momento para sensibilizar a criatura para um esforço maior de transformação dos seus hábitos. Porque eu posso estar consciente dessa realidade, mas para que essa consciência repercuta diretamente na minha transformação moral, tem dois fatores que são muito importantes. Quais são eles? Primeiro, o nível de apego às sensações materiais. Porque muitas vezes eu sou um espírito ainda grosseiro, cheio de viciações, cheio de vícios, apegado às sensações. Então, esses vícios me trazem um prazer momentâneo, imediatista, muito forte. É como um dependente de uma droga. Então, por mais que eu esteja consciente de que essa droga está destruindo a minha vida, eu não consigo largar. É o médico que fuma. Olha só. O médico fuma. Ele não tem conhecimento? Ele não sabe que aquilo está fazendo mal? Mas a dependência, o vício, é tão arraigado que ele não consegue fazer com que aquela consciência o motive a ponto dele deixar o vício. Daí a importância do esquecimento do passado também, do ponto de vista do esquecimento das reencarnações. Porque quando nós temos esquecimento, vem a criança com a memória bastante atenuada, pelo menos dos fatos. As tendências estão aí vivas, mas os fatos não são lembrados. O que acontece? Se o espírito traz viciações, e todos nós trazemos, traz aqueles hábitos negativos, como a lembrança foi apagada, ele tem chance de construir novos hábitos antes que a oportunidade de desenvolver aquele hábito negativo apareça, na juventude, na idade adulta. Então ele tem tempo
através do processo educacional, de substituir aquele hábito por um hábito melhor. É aquilo que a Joana de Anjos ensina para a gente, através do Divaldo Pereira Franco. Tudo procede do pensamento. Todo pensamento pode ser substituído. Olha que coisa fantástica. Tudo procede do pensamento. Todo pensamento pode ser substituído. Então, quando eu tiver um pensamento negativo, quando eu estiver me sentindo inclinado a uma conduta negativa, eu não tenho que me martirizar por causa disso. Me achar um desgraçado, me achar um infeliz. Não. Eu tenho que agir com propósito, positivamente, efetivamente. Não. Esse pensamento não é interessante para mim. Vou tomar as medidas de proteção íntima que eu uso para evitar com que esse pensamento cresça dentro de mim. Joana de Anjos diz para o Divaldo Franco: o senhor esteja vigiando a cada instante. A erva daninha a gente só percebe depois que ela medra, depois que ela cresce. O senhor esteja vigiando a cada instante. Falando sobre o melindre e falando sobre os maus hábitos em geral. O senhor esteja vigiando em cada instante. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando é chegada a hora. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o engraçado é que a gente usa essa frase de Jesus, a carne é fraca, como justificativa. Sendo que ele usou como alerta. Pessoal, a carne é fraca, preste atenção. Aí a gente fala, a carne é fraca, por isso que eu errei. Não, é para a gente vigiar. Então, se aparece o pensamento, que eu não dê guarida, que eu não estabeleça um diálogo, que eu não comece a sintonizar com essa faixa vibratória, que eu não comece a admitir essa possibilidade como real, que eu elimine e faça a higiene do meu terreno mental. Leitura evangélica. Leitura evangélica. Há um livro recente de Emmanuel, Deus Conosco, da psicografia do Chico, que foi publicado depois da desencarnação do Chico, que tem um conjunto muito grande de comunicações psicográficas de Chico Xavier no Evangelho Lar, na casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o administrador da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. E numa dessas mensagens, que são inúmeras e são muito interessantes, Emmanuel comenta sobre essa necessidade que nós temos de evitar esse arrastamento, essa inclinação, essa tendência que nós temos de dar guarida a esses pensamentos negativos. Então nós temos que ter uma vigilância redobrada para que essa inclinação não dê origem a um diálogo, essa telepatia não dê origem a um diálogo espiritual e o diálogo não me incline a determinados hábitos que eu já não tenho necessidade mais de cultivar. Dr. Bezerra de Menezes, em A Loucura sobre o Novo Prisma, ele comenta sobre isso também. É uma ideia que chega, é uma inclinação, é uma predisposição, é um diálogo que se estabelece e depois é uma obsessão que se instala, porque a ideia começa a se instalar perfeitamente e a pessoa já fica predisposta à ação. Essa predisposição pode variar de grau para grau, de uma forma mais ostensiva, quando a pessoa move mundos e fundos para fazer, ou aquela que ela fala assim, não, eu estou predisposto, se aparecer a oportunidade eu faço, se não aparecer eu não faço. Por isso, aquele ditado, a ocasião faz o ladrão, é errado. O ladrão faz a ocasião. Porque uma pessoa verdadeiramente honesta pode estar frente ao maior número de oportunidades para ser desonesta. E não vai ser. Não vai ser. Porque ela já eliminou aquela tendência. Mas uma pessoa que tem isso em germe, que tem isso em maior ou menor grau, está suscetível de desenvolver esse tal procedimento. Então, nesse caso, ela deve estar sempre vigilante, sempre se disciplinando, sempre consolidando os novos hábitos no bem, porque a bondade, diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos,
É algo novo para nós, do ponto de vista da evolução. E aí a gente lembra Joana de Ângeles. Todo o passado é irrecuperável, porém reparável, o passado negativo. Ajude a tudo e a todos. Olha que frase fantástica, positiva, na linha estabelecida por Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, na casa de Simão, o fariseu, quando a moça lavava os seus pés, ele diz: muitos pecados lhe são perdoados porque ela muito amou. E depois, numa síntese belíssima, o apóstolo Pedro diz na sua carta: o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que coisa fascinante. Então o passado é irrecuperável. Errou, não adianta se martirizar. É importante se arrepender, é importante ter consciência do erro, mas uma consciência proativa. O passado é recuperável, porém reparável. Ajude a tudo e a todos. Se nós lermos um dos capítulos mais fascinantes, de uma obra das mais fascinantes de André Luiz, Ação e Reação, capítulo 14, o assistente Silas explica a André Luiz: as novas causas no bem ajudam a neutralizar as causas anteriores de problemas, de erros, de crimes perpetrados no passado. Então as novas causas no bem neutralizam as causas anteriores no erro, no mal. Então aquele mal que eu fiz, não necessariamente eu preciso colher. Se a expiação não bateu na minha porta, não significa que eu não sou endividado. Talvez aquele que esteja sofrendo mais está num nível muito grande de evolução, porque ele já tem maturidade para colher sem se desesperar. Herculano Pires fala isso no livro Diálogo dos Vivos, na mensagem, no final do livro, na mensagem 25, 26 e 27, ele comenta sobre os espíritos que morreram, que desencarnaram no edifício Joelma, e ele faz uma análise interessante, comentando uma poesia que foi trazida pelo Chico. Ciro Costa, se não me lembro, é o autor da poesia, mostrando que muitos dos espíritos que morreram naquele desastre, naquele incêndio, eram espíritos associados a problemas nas cruzadas, na época das cruzadas. E aí Herculano diz: mas por que será que foram espiados depois de tanto tempo? Porque às vezes o espírito não tinha maturidade para espiar antes. E às vezes antes ele ia se revoltar contra Deus e contra a lei. Porque ele não tinha maturidade para enxergar que ele errou e que seria interessante que ele encarasse com uma positividade aquela dificuldade. No caso, passa o tempo, o espírito fica maduro. O espírito reconhece que ele tem aquela dificuldade e ele pede a dificuldade para se harmonizar com as leis da vida. Ele pede aquela experiência. Então ela é muito mais eficiente, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais produtiva, porque o espírito está sofrendo porque sabe que está sofrendo. Está sofrendo sabendo que está sofrendo, tendo consciência de que aquilo produz algo positivo e que ele vai aproveitar no seu processo evolutivo. Porque quem sofre sabendo porque sofre, sofre uma vez só. E quem sofre sem saber por que sofre, quem sofre com revolta, quem sofre se rebelando contra as leis divinas, sofre várias vezes, repetidas vezes. É o ressentimento. Ressentimento. Ressentir. Ressentir. E ressentir, a gente só usa essa palavra para ressentir coisas ruins. Ninguém fala assim: eu estou ressentindo uma coisa boa. Não, ressentimento é uma coisa ruim. Você está sentindo de novo coisas ruins. Porque a nossa fixação é sentir coisas negativas. Então, se eu sofro, mas sei porque eu sofro, na verdade nem é um sofrimento. É uma dificuldade que eu olho com olhos bastante positivos, porque eu sei que aquilo está promovendo a minha evolução espiritual. Então eu vejo aquilo com otimismo, com uma fé que me faz uma pessoa extremamente positiva perante uma série de dificuldades. Então, veja bem, o Espiritismo não é uma doutrina de alienados. A gente não propõe um positivismo, um pensamento positivo vulgar. O pensamento positivo pelo pensamento positivo.
de uma forma vaga, que pode e certamente traz coisas positivas para aqueles que nutrem esse tipo de pensamento. Mas o pensamento positivo da doutrina espírita é totalmente realista. Não é alienado. É calcado no estudo constante das leis de Deus para entender a realidade. O que acontece é que a lei é de amor. E a lei sendo de amor significa que o amanhã será melhor. E será cada vez melhor quanto mais eu aproveitar as oportunidades iluminativas que eu tenho no dia de hoje. Então eu posso reparar os problemas do passado se eu tiver olhos de ver. A dona Virgínia, viúva do professor Herculano Pires, numa entrevista muito interessante que ela fornece, e que está no YouTube inclusive, ela comenta o seguinte, que eles estavam passando por muita dificuldade financeira, a família do Herculano, dona Virgínia, e os filhos, que eram 4, era muito difícil para o Herculano o sustento da família, ainda tinha outros parentes que eram ajudados pelo Herculano, então era muito pesado para ele, trabalhando como professor, manter toda a família. E ela brinca que eles estavam... Brinca, mas é verdade, né? Está narrando o fato. Diz que eles viviam com base num empréstimo do Bradesco. Eles viviam com empréstimo do Bradesco. E ela, naquela ansiedade, naquela preocupação, naquela dificuldade, e ela diz que olhava para o professor Herculano, e o Herculano naquela tranquilidade, né? Tranquilo, tocando a vida com tranquilidade. E aí ela brinca que ela ficava tão chocada com a tranquilidade dele, que ela falava, meu Deus, será que é bom ser casada com um homem que tem tanta fé, ou é ruim? Porque ela estava muito preocupada e achava que ele devia estar preocupado também. Então a gente percebe que a fé raciocinada, a fé verdadeira, ela traz respaldo para o espírito, porque o senso de imortalidade se estabelece. Dona Virgínia conta que uma vez Chico Xavier a visitou em São Paulo, e ele foi para a cozinha e ela recebeu uma visita nesse mesmo momento que o Chico estava na casa dela. Chico, quando ia a São Paulo, costumava visitar o professor Herculano. Ele perguntou, oi, dona Virgínia, como é que tá? Tudo bem? E o professor Herculano, ele está? Ele saiu para fazer uma palestra espírita, ele não está. Mas daqui a pouquinho está chegando o Chico, espera um pouquinho, vou servir um cafezinho. O Chico gostava muito de café. O Chico estava esperando. E ela estava atendendo uma outra visita que estava na casa dela. E aí a casa recendeu com cheiros de flores. Era um cheiro muito intenso e um cheiro muito gostoso, um cheiro bastante, um aroma que encantava a todos. E aí a visita perguntou para a dona Virgínia, a dona Virgínia já sabia, a visita perguntou para a dona Virgínia, mas que maravilha, sua casa está perfumada por flores maravilhosas, cadê essas flores? E não tinham flores, né? Era o Chico. E, por associação, só para ilustrar essa questão das evidências, dona Virgínia tinha um problema de saúde, dores muito acerbas, que não passavam de jeito nenhum. Herculano Pires foi com ela em Congonhas do Campo e o Dr. Fritz a curou. E ela nunca mais sentiu nada. Então, se nós analisarmos o número de evidências que nós temos da intervenção de Deus nas nossas vidas, dos momentos felizes, dos momentos que Deus nos auxiliou e nos protegeu do desastre iminente, veremos que nós somos pessoas muito iluminadas, muito abençoadas. O problema é que nós insistimos em fixar os eventos negativos, que muitas vezes já não tem nenhuma repercussão na nossa realidade momentânea. Mas a gente insiste em fixar esses eventos. E isso faz com que a gente fique deprimido, abra portas à obsessão, fique com um estado de perturbação vibratória, se sinta infeliz, tem tudo e acha que não tem nada, e acha que a sua vida está horrível. Então, existem fatos negativos na vida de todos, fatos positivos.
Se focarmos nos fatos negativos, nos acharemos os mais desgraçados, porque todo mundo tem problema. Se focarmos nos fatos positivos, nos sentiremos verdadeiramente abençoados. Por que não focar nos fatos positivos? E por que não termos uma visão mais abrangente do conjunto da obra da nossa trajetória? E aí a gente vai perceber evidências como essas que aconteceram com a dona Virgínia. Nós vamos perceber evidências da intervenção de Deus nos momentos em que a gente achava que não tinha mais jeito, nos momentos que até o pânico atingiu o nosso coração, a gente não se sentia mais com forças de caminhar e achava que não ia superar aquela situação. E nós superamos, porque a intervenção divina se manifestou através das nossas vidas, através de amigos, através de pessoas que nós não dávamos o devido valor e que muitas vezes, sem pedir nada, sem até valorizar o próprio gesto, nos auxiliaram. Então essa percepção da espiritualidade é importante, porque assim nós vamos aos poucos notando que o bem faz bem a quem o pratica. O bem faz bem a quem o pratica. E percebendo que o bem faz bem a quem o pratica, nós vamos insistindo mais, nós vamos valorizando mais os nossos esforços no campo do bem, nós vamos insistindo mais na nossa tentativa de esforços evolutivos, para que a imortalidade da alma desperte uma mudança de comportamento. Porque ou eu sei que a imortalidade da alma é uma realidade, mas não mudo porque estou muito apegado aos vícios, às sensações, ou sou uma pessoa um pouco displicente. Não vejo, concordo com isso, eu acho que a reencarnação existe, mas não estou focado para entender as repercussões disso na minha vida. Então, esse despertamento tem que vir passo a passo. Mas se tivermos boa vontade em passo a passo gerar esse despertamento, a nossa visão verdadeiramente espiritual a respeito da vida vai se aprofundando. E nós seremos felizes desde já, porque acentuaremos a nossa capacidade de ser criaturas, de sermos criaturas felizes, mesmo submetidos a situações mais difíceis, mesmo submetidos a situações de dificuldade. Então, que a gente procure valorizar as nossas experiências, minimizando a nossa vaidade, o nosso desejo de projeção do ego, de manifestação, de poder, de autoridade, atavismo que nós trazemos, sobretudo na área religiosa, onde nós já fomos chefes religiosos no passado, e isso manifesta como um farisaísmo muito grande. Então que a gente tenha consciência de que o caminho que a doutrina espírita nos propõe nos desperta a inteligência, mas dá condições para que lenta e gradualmente nós despertemos o coração, minimizando os vícios e nos sensibilizando para novas experiências, sentimentos e vivências mais evoluídos, sentimentos e vivências mais elevadas, e percepções da interferência dos espíritos protetores e também dos espíritos perturbadores da nossa vida, o que vai fazer com que a gente consiga detectar as situações do dia a dia, aprendendo a viver mais e melhor para Deus e para Jesus.